5h56 no horário de Brasília. Muito boa tarde a todos. Este é o Mais Pecuária desta quarta-feira, 12 de setembro. Confira os destaques da edição. A arroba do boi gordo subiu nesta quarta-feira em 70% das praças pesquisadas por nossas fontes de informação. O mercado segue firme, não está fácil encontrar bovinos para abate. Há frigoríficos pulando dias de abate ou abatendo menos. As exportações de carne bovina atingiram um número histórico na primeira semana de setembro. A média diária embarcada foi de 8.300 toneladas. Você vai ver na segunda reportagem da série sobre a ovinocultura do Rio Grande do Sul. Embora o número de ovinos tenha sido reduzido, o estado ainda tem o maior rebanho do país. Se bem conduzida, a criação de ovelhas pode ser um negócio muito lucrativo. Na nossa agenda de leilões, hoje tem transmissão aqui pelo canal do Boi, terceiro leilão virtual Delta Gen. Oferta de touros e novilhas precoces e super precoces com o CEIP, o certificado de produção emitido pelo Ministério da Agricultura. A realização é da Central Leilões. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mais Pecuária. São 5h58 no horário de Brasília. Começamos o programa falando de um estudo realizado na Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. O estudo é para a suplementação de bovinos de corte. Veja com Annelise Nicolodi. Esse rebanho de cria foi dividido em 2 lotes, um com 14 meses de idade e o outro com 24 meses. Os grupos receberam 2 tipos de alimentação. Um apenas com a utilização de pastagem e o outro, além do pasto, as vacas receberam suplementação no coxo. E a gente pensa que a gente pode sim, fomentar muito tanto a cadeia produtiva da carne como a cadeia produtiva do leite, manejando toda essa alimentação e integração lavoura-pecuária. E o objetivo aqui é justamente esse, trazer aqui para dentro da área as demandas dos produtores da região, avaliar, validar a tecnologia e devolver para o produtor, devolver para a comunidade as respostas, qual a melhor tecnologia dentro de cada sistema de produção. A gente avalia a ferramenta e coloca para ela ser analisada se serve ou não dentro de cada propriedade rural. Uma das preocupações dos pecuaristas é com a alimentação dos animais. Por isso, a Universidade aqui de Cruz Alta decidiu testar a taxa de prenhez e o ganho de peso de animais criados totalmente a pasto ou com uso de suplementação. Os animais foram suplementados, metade da categoria. Obtivemos bons resultados na taxa reprodutiva, todos manejados em pastagem ucraniana, porém à noite que eles recebiam suplementação. Em relação à taxa de prenhez, os índices foram praticamente iguais. Mas o lote que recebeu suplementação teve um ganho de peso, o que pode interferir na segunda fase da pesquisa, quando as vacas serão colocadas em cria novamente. O lote, em geral, a média foi 50 quilos mais pesados que o lote que não recebeu a suplementação. Agora a gente vai avaliar. Já tem vacas com período de 60 dias pós-parto que estão entrando no protocolo de novo para avaliarmos o primeiro projeto. Nós estamos entrando no segundo ano de avaliação. Primeiro ano, então, nós avaliamos novilhas. A ideia é a redução da idade ao primeiro acasalamento. Então, nós avaliamos novilhas de 14 e de 24 meses, com e sem suplementação. Avaliamos os índices reprodutivos e todo o desempenho produtivo desses animais. A partir de então, elas entraram nos ciclos de IATF, foram então acasaladas, se fez uma avaliação. Elas estão, nesse momento, terminou o período de parição delas, então nós estamos entrando num segundo momento de avaliação, onde a gente vai avaliar a repetição de cria dessas fêmeas.
6 horas mais 1 minuto no horário de Brasília. A Minerva Foods informa que em reunião realizada ontem, 11 de setembro, o Conselho de Administração aprovou proposta de aumento de capital privado. A operação, que ainda deverá ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, envolve atribuição de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações da operação, ou seja, quem já tem ações na companhia. O aumento do capital prevê crescimento de até 1 bilhão e 59 milhões de reais, com subscrição particular de até 165 milhões de reais de novas ações com preço de emissão de R$ 6,42 por ação. A Minerva Foods é uma das maiores empresas exportadoras de carne bovina da América do Sul. Atua também no segmento de processados, comercializando seus produtos em mais de 100 países. Hoje à noite, o canal do Boi transmite o terceiro leilão virtual Delta Gen, oferta de 30 touros melhorados com o CEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção, um selo de garantia emitido pelo Ministério da Agricultura. Além dos touros, 80 novilhas precoces e super precoces, também acompanhadas do certificado, o CEIP. Animais 100% genotipados. O leilão, acabo de receber a informação, começa mais cedo do que o horário habitual, ou seja, 8 da noite no horário de Brasília, com realização da Central Leilões. Daqui a pouco a gente mostra um pouco mais das imagens do gado que estará em oferta hoje à noite. Até já! 6 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Voltamos com as informações do tempo. Vamos saber da Maria Clara Sasaki como é que fica a condição de tempo no sudeste do país. Muito boa noite, Maria Clara. Oi, muito boa noite, Zaidan. Olha só, expectativa de muita chuva para o sudeste do Brasil no decorrer dos próximos dias, especialmente no estado de São Paulo. E algumas áreas do estado estão com solo bastante seco, então essa chuva é realmente bem-vinda. Tem uma expectativa de acumulados bastante elevados aqui no interior do estado de São Paulo, até aqui no sul de Minas, com volumes que podem passar dos 70 milímetros entre 13 e 17 do mês de setembro, e chamando a atenção já para este fim de semana, porque a chuva deve começar a partir de sexta, sábado, ganhando intensidade no domingo aqui no sudeste do Brasil. Então chove em todo o estado de São Paulo, parte de Minas Gerais, Espírito Santo e até no Rio de Janeiro neste primeiro período. No segundo período, Zaidan, a chuva continua no sudeste do Brasil com acumulados menores, mais discretos, aí em torno dos 15 milímetros. Mas ainda tem previsão de chuva em grande parte da região sudeste do Brasil. Zaidan. Claro, o verão está indo embora, né? Logo, logo teremos a primavera, mais chuva, plantio da safra 2018-2019, a vida que segue, né? Nesse finalzinho de inverno, de estação, como é que está a previsão de chuva? Olha só, Zaidan, ainda tem uma expectativa de chuva boa na região sul do Brasil, especialmente aqui centro e sul do país. Então, acumulados de 15 a 30 milímetros entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chuva bem volumosa para o estado do Paraná. Como eu falei, chove aqui grande parte da região sudeste e a chuva também segue aqui no centro-oeste do Brasil. Algumas áreas de Goiás e Mato Grosso devem receber chuva agora para estes próximos dias. O mês de setembro ele é bem caracterizado pelo retorno da chuva na região central do Brasil e ainda com bastante chuva na região sul. E essa é bem a expectativa agora para os próximos dias, finalzinho do inverno, comecinho da primavera. Então a gente tem essa transição, a chuva ainda irregular, mas já dando as caras, já voltando aí para o centro-oeste do Brasil nestes próximos dias. Ainda lembrando, Zaidan, que é uma chuva bastante irregular, então ela favorece o aumento da umidade no solo, dá um alívio para as áreas centrais do país, mas não é uma chuva suficiente ainda, por enquanto não é uma chuva regular. A regularização da chuva ela deve vir mais para o final do ano, no decorrer da primavera mesmo. Agora, por enquanto, ainda temos essa condição de chuva com baixos acumulados. O segundo período, que vai de 18 a 22 do mês de setembro, ainda tem previsão de chuva aqui na região central, continua chovendo no sudeste e também na região sul, com acumulados menores. E no terceiro período,
Aí sim a chuva perde bastante intensidade aqui na região central. Aqui ainda não tem previsão de chuva no Mato Piba, grande parte do sudeste, e a chuva segue concentrada na região sul do país. Então, este último período, que já é o início da primavera, a gente vê uma chuva irregular na região central e bastante volumosa na região sul do Brasil. Zaidan. Obrigado, Maria Clara, que volta daqui a pouco com a previsão do tempo específica para cada região brasileira. Você vai ver agora com a Sara Kirchhoff as informações de um dos nossos parceiros comerciais, a Facholi. A nossa pauta de agora é uma linha de suplementação especial para animais de cria, recria e engorda. O pecuarista sabe que a parte mineral é a principal carência para o gado criado a pasto. Pensando nisso, a marca Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, tem uma linha de suplementação especial aí para as categorias de cria, recria e também engorda. Quem vai falar um pouquinho dessa linha de suplementação da Potencial e também vai explicar a importância do mineral para o gado no pasto é o Luciano Borges, que é o gerente de vendas da marca Potencial nos estados da Bahia, Minas Gerais e também Goiás. Fala pra gente então essas duas questões, por favor, Luciano. Bom, a Potencial possui uma linha completa de suplementos minerais, é o que a gente chama de suplemento mineral linha branca. Suplemento mineral linha branca visa atender a necessidade básica dos animais a pasto. O pasto ele tem uma boa quantidade de proteína, principalmente no período das águas, tem uma parte de proteína, tem energia, porém a parte mineral é muito deficiente. E é isso que a gente visa atender com o suplemento mineral linha branca, a necessidade básica de macro e micro minerais. A Potencial possui a linha completa de suplementos para cria, recria e engorda. Além de suplementos da linha proteinada, produtos de alto desempenho, esses suplementos minerais linha branca, eles visam atender essa exigência de macro e micro minerais, principalmente para animais de cria. As vacas de cria, que compõem a grande parte do rebanho nacional, além dos macrominerais, que têm uma exigência muito grande, o produtor às vezes se esquece da parte de microminerais, que são muito importantes para melhorar o desempenho reprodutivo desses animais. Alguns microminerais têm influência direta no aparelho reprodutivo, melhorando a produção de hormônios reprodutivos, aumentando a ação, a absorção desses hormônios reprodutivos e, consequentemente, dando uma maior fertilidade. Luciano, isso é o que mais vai impactar no caixa lá da propriedade, no fim das contas, né? Exatamente. Quando a gente tem uma reprodução melhor, a gente tem mais bezerros, ou seja, mais receita dentro da fazenda de cria. E além da quantidade de bezerros, eu tenho uma qualidade de bezerro. Então não basta só produzir um bezerro, tem que ser um bezerro bem formado, bem nascido, na época correta. E eu não consigo isso com um animal mal nutrido. E dentro dessa nutrição a gente não fala só de proteína e energia, que é o que tem no pasto. A gente tem que pensar também em minerais, que são muito importantes. E principalmente nesses microminerais, que vão dar um plus nessa parte reprodutiva para esses animais. Sem falar na questão da economia com os próprios medicamentos também, né? Que acaba se evitando esse gasto a mais na propriedade. Também. O micromineral ele é importante tanto na parte reprodutiva quanto no sistema imunológico. As células de defesa do animal precisam de microminerais para serem formadas, para poder exercer sua ação contra os agentes causadores de doença. Então, um animal bem nutrido, saudável, não só um animal gordo, mas um animal que tenha saúde, e isso envolve a parte mineral, ele adoece menos, ele vai estar exposto do mesmo jeito aos parasitas, aos agentes causadores de doença, só que o sistema de defesa dele vai estar mais preparado. Então ele adoece menos, menor custo com medicamentos e maior desempenho. É um ganho pelos dois lados. Falando de desempenho, eu pedi para você falar também sobre o melhorador de desempenho, que também tem um diferencial aí, né? Isso. Além de suplementar minerais, a Potencial tem uma linha de suplementos minerais com melhoradores de desempenho alimentar, que são produtos que melhoram a conversão alimentar. Daquilo que o animal come, ele consegue ter um aproveitamento um pouco melhor. E isso gera maior desempenho em ganho de peso, em produção de bezerro, em quilos de bezerro. Tá
Tá certo, Luciano. Obrigada pela sua participação aqui conosco no SBA. Então é isso, são produtos aí para obterem o maior desempenho dos animais e também, consequentemente, mais economia na fazenda. Sara Kirchhoff para o SBA. Veja a seguir as informações do mercado financeiro desta quarta-feira. A cotação do dólar, que subiu bastante ontem, volta a ceder nesta quarta-feira. E hoje à noite tem a oferta de animais aprovados. Eles vêm acompanhados do CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção. É o leilão da Delta Gen, todos os animais genotipados, ou seja, tiveram avaliação por meio de exames de DNA. É a genômica funcionando nos animais disponibilizados ao mercado. Realização da Central Leilões com uma oferta de touros, você está vendo alguns deles, e tem matrizes precoces e super precoces. Voltamos já. 6 horas e 16 minutos. O cenário internacional mexe com a cotação do dólar no mundo todo, aqui no Brasil não é diferente. Mas nos tempos atuais, o cenário político, às vésperas do primeiro turno das eleições, também mexe e muito com a cotação da moeda dos Estados Unidos. A divulgação de uma pesquisa faz o dólar subir. No dia seguinte, a divulgação de outra pesquisa faz o dólar cair. Vamos até São Paulo com a Sara, que explica para a gente. Sara, boa noite. Como é que fechou o dólar hoje? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, exatamente isso, né? Enquanto uma pesquisa fez o dólar disparar, a outra fez com que o dólar hoje tivesse queda. Dólar hoje em queda, uma queda de 0,21%, mas ainda assim, aliás, 0,12%. Esse foi o fechamento do mercado. O dólar ele chegou a operar com uma queda mais acentuada ao longo desta quarta-feira, mas no fechamento da sessão, a desvalorização da moeda norte-americana ficou em 0,12%. Na mínima do dia, o dólar chegou aos R$ 4,11 e no fechamento fica em R$ 4,15, aí falando do dólar comercial. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que ontem despencava, hoje apresenta uma alta, quase de 1% de valorização para o Ibovespa, que volta a operar em cima dos 75 mil pontos. Como você falou, as pesquisas ajudaram, influenciaram aí no mercado hoje. Bom, a pesquisa do Datafolha que a gente citou ontem mostrava um avanço de 2 pontos percentuais para o candidato Jair Bolsonaro, ou seja, dentro da margem de erro, enquanto a pesquisa do Ibope mostra uma alta de 4 pontos percentuais para o candidato. Datafolha mostrava Jair Bolsonaro perdendo para todos os principais candidatos à presidência no caso de segundo turno, com exceção a Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, enquanto a pesquisa do Ibope mostra que haverá um empate técnico entre os 5 principais candidatos caso ocorra o segundo turno das eleições. Enquanto isso, Datafolha mostrava o candidato Ciro Gomes avançando nas pesquisas e a pesquisa do Ibope mostra ele perdendo 1 ponto percentual. A candidata Marina Silva passou de 12% da pesquisa de agosto para 9% e Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, de acordo com o Ibope, ficou agora com 8%, 2 pontos percentuais a mais do que na comparação anterior, na pesquisa anterior, aliás. De acordo com alguns analistas de mercado, a pesquisa do Ibope ela está mais favorável para candidatos reformistas do que a pesquisa do Datafolha. Isso, então, fez com que o dólar hoje operasse em queda depois da alta de ontem e índice Bovespa revertesse um pouco das perdas acompanhadas e observadas durante a terça-feira. Mas, claro, como você falou também, Zaidan, tem a questão do cenário externo, onde o dólar hoje perde força frente a uma cesta de moedas, especialmente frente a países emergentes. Então, o Brasil também entra nesse pacote. Ainda falando de mercado, as ações da Minerva hoje têm queda muito significativa, estão na ponta negativa do índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, depois que na noite de ontem o grupo anunciou que vai tentar fazer aumento de capital agora de mais de R$1 bilhão através do chamado IPO, sigla em inglês, que quer dizer oferta pública inicial das ações de Athena Foods no Chile. Lembrando que a Minerva é controladora da Athena Foods.
Então isso deverá acontecer em abril do ano que vem e impactou negativamente hoje nos papéis da companhia, que é a segunda maior exportadora de carnes do país e a principal de gado vivo. A queda nos papéis da Minerva nesta quarta-feira é de quase 8%, 7,8%, o que puxa a ação da companhia para o patamar de R$ 5,32. No acumulado do ano de 2018, a desvalorização dos papéis da Minerva já gira em torno dos 50% no índice Bovespa. E daqui a pouquinho eu volto para falar de milho, suíno e frangos. A ideia é com você. Legal. Obrigado, Sara. Até já, então. Vamos chamar a Maria Clara um pouco mais, agora para destacar a previsão do tempo, especificamente para as regiões brasileiras. Nós começamos pelo sul do país. Tem muita chuva prevista para a região sul do Brasil no decorrer dos próximos dias e potencial para temporais entre o estado gaúcho, Santa Catarina e até o Paraná. Os índices de água no solo que começaram a diminuir vão aumentar novamente por conta dos elevados volumes acumulados. Podemos ter áreas com mais de 30 milímetros em grande parte da região sul do país e nestas áreas, entre a fronteira oeste e grande parte do Rio Grande do Sul, os acumulados ficam em torno dos 15 milímetros entre 13 e 17 do mês de setembro. No segundo período, entre 18 e 22, continua chovendo em toda a região sul, só que desta vez os maiores volumes acumulados devem ocorrer no interior do Paraná. Nesta área mais escura do mapa, os acumulados podem passar dos 30 milímetros também neste período. Terceiro e último período ainda com chuva, ganhando intensidade no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, com acumulados maiores do que 30 milímetros e continua chovendo também no estado paranaense. Ou seja, as áreas de pastagens da região sul do país vão receber muita água e elevando novamente os índices de água disponível no solo. Daqui a pouco a previsão para outras regiões brasileiras. Agora as informações de um dos nossos parceiros comerciais, a Casale. A história da Casale começou há 9 anos atrás, com a aquisição da primeira máquina. E hoje nós celebramos e brindamos aí hoje, depois de 9 anos, a aquisição dessa máquina, a terceira máquina que veio para a fazenda, trazendo tecnologia, uma máquina autocarregável. Hoje é essencial, hoje todo o processo produtivo na cadeia do leite, ela começa com uma boa nutrição e essa boa nutrição ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea e esse equipamento ele consegue atender todos esses requisitos. Na prática, ela consegue me oferecer nessa retirada do volumoso uma fatia constante, sem abalar a minha estrutura de silagem. Com isso, o material fica sem entrada de oxigênio, que me dá uma qualidade constante nesse meu material. Então hoje é essencial, principalmente para essa fazenda, ser uma máquina autocarregável. A grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento, qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda. Então é isso hoje que a gente busca numa máquina dessa e é o que ela entrega na fazenda. E nós com isso também nós ganhamos também economia. A máquina faz todo o trabalho sozinho. Ela reduz o operacional, né? A pessoa que opera, ela não tem o trabalho de levantar comida, que é um trabalho pesado, um trabalho braçal, então ela faz isso para a fazenda e a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina. Então eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina. Acredito que a palavra hoje forte dessa parceria hoje se chama eficiência. É isso que essa empresa consegue entregar na fazenda. Eficiência em cima de resultados. Às 24, nós vamos rever uma entrevista muito importante sobre reprodução bovina. Nós convidamos um professor especialista nesse assunto,
professor Wagner Garcia, que fala da eficiência reprodutiva, um assunto muito importante para quem tem a cria na propriedade. Vamos acompanhar. Nosso agradecimento ao professor Wagner Garcia, da Anhanguera Uniderp. Tudo bem, professor? Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, um prazer. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o que mais hoje tem interferido na taxa de prenhez das vacas de um rebanho leiteiro? Essa é uma pergunta bastante complexa, uma vez que a eficiência reprodutiva ela é um aspecto multifatorial. Então, nós temos um aporte nutricional que é essencial, um aspecto do melhoramento genético desses animais, uma vez que potencialmente as vacas de alta produção, elas tendem a ter um declínio com relação à sua eficiência reprodutiva. Tá? E também um aspecto sanitário. Então, há uma conjuntura de fatores que, de uma certa maneira, interferem com o seu peso diretamente ligado nessa característica. Então, o produtor ele tem que ter uma noção muito boa com relação a qual seria o gargalo dentro da sua propriedade que poderia estar tendo essa influência maior ou menor dentro desse índice. Dá para a gente citar alguns desses fatores que provocam esse declínio? Pois bem, uma vaca pós-parto imediato, se ela não tiver sido muito bem preparada antes do parto, é um dos fatores hoje em gado e leite que interferem bastante na eficiência reprodutiva. O balanço energético negativo dessa vaca pós-parto, ou seja, ela não consegue suprir a demanda de energia necessária para a manutenção da lactação, com certeza é um dos principais fatores hoje que interferem na baixa eficiência reprodutiva. Então, eu posso enumerar outros, como aspectos sanitários, alguns tipos de enfermidades, mas eu acredito que, na nossa situação, no nosso contexto, hoje o balanço energético negativo é uma das características fisiológicas em bovinos que mais interfere na baixa eficiência reprodutiva. Quer dizer, mesmo sabendo que a vaca vai parir daí a tantos meses, há aquela toda expectativa, ainda podem ocorrer esses fatores que acabam prejudicando. Com certeza. Precisa ter atenção o tempo todo. Nós estamos trabalhando com um modelo biológico, né? Então, você não consegue, muitas vezes, criar uma situação e ela pode ser, de uma certa maneira, influenciável por outros fatores. Isso é bem importante, o produtor ter a ideia de que um animal que não esteja bem preparado ao momento do parto, um animal que não seja bem condicionado no pré-parto e, posteriormente, você não der um suplemento adequado para esse animal nos primeiros dias após o parto, ele vai ter seu preço, ele vai ter sua consequência, e uma das principais consequências seria essa baixa taxa de eficiência reprodutiva. E é muito importante a gente ressaltar esse número, porque uma vaca que demora muito tempo para reconceber, ela é uma vaca que vai ter provavelmente uma duração de lactação maior e isso interfere muito com relação à vida reprodutiva de um animal. Isso tem a ver com o bolso. Com certeza. Uma lactação mais longa, né? E é mais fácil a gente tentar imaginar isso em gado de corte. Hoje o que se prega é o intervalo entre partos de 12 meses de uma vaca. Se eu pegar uma vaca com 10 anos de vida reprodutiva, potencialmente ela teria 10 bezerros. Hoje no Brasil o intervalo entre parto médio está girando em torno de 17 a 16 meses. Quer dizer que uma vida reprodutiva de 10 anos, ela vai ter em torno de 6 bezerros, ou seja, são 4 bezerros a menos em 10 anos. Vale para gado de corte de leite essa conta? Essa média? Exatamente. Vale para gado de corte de leite. O senhor citou alguns manejos que podem ser adotados. Quais são os principais manejos dentro da fazenda que o produtor já tem que estar preparado para adotar? Então, nessa propriedade, especificamente em rebanho de leite, nós temos algumas diretrizes que são muito importantes. A primeira delas é que o animal, quando ele chega no pré-parto, ele não pode ter uma condição corporal extremamente gorda, obeso. Isso é ruim, é tão ruim quanto uma condição corporal de um animal magro, tá? Então, ela vem com uma condição corporal mais adequada ao parto, é feita todo um período de transição, nas 3 semanas antes do parto até 3 semanas após o parto, em que esse animal ele é adaptado ao seu novo sistema de arraçoamento, que vai ser quando ela parir.
E ao parto também tem algumas características, tais como ter um local limpo, funcionários que sejam treinados para estar monitorando esse parto e toda uma rotina com relação a um cuidado de monitorar esse animal, ver se houve a liberação de placenta num período adequado que a gente estabelece, né? Ver se esse animal teve algum tipo, ou está tendo algum tipo de distúrbio metabólico. E isso é muito importante, esse monitoramento pós-parto, porque a lactação toda de uma vaca, ela vai estar relacionada a esses cuidados. A gente cita alguns exemplos, por exemplo, uma vaca que tem algum tipo de distúrbio que poderia ser tido, pelo menos contornado, ela pode ter uma queda na sua lactação, girando em torno de 20%, 30%. Isso em números de uma vaca com 20 mil quilos de leite por lactação é algo bastante significativo. Eu estou falando de uma vaca. E se foram 5, 6, 10, 20, 30, não sei. Então, isso é um peso muito grande no produtor. Professor, eu queria mostrar imagens de uma propriedade rural em Mato Grosso do Sul, a Genética Moura Leite. O senhor dá assistência a essa propriedade e, inclusive, leva os seus alunos até para fazer um laboratório, né? Fazer a fazenda de laboratório. Aí estão os alunos do seu curso de medicina veterinária. O senhor contou que a fazenda tem 35 hectares e tem uma lactação média diária de 1.600 litros de leite. Quantas vacas são responsáveis por essa lactação, professor? Atualmente, nós temos em torno de 80 a 90 vacas lactantes. Elas são divididas em 3 lotes de acordo com a sua produção de leite. E um sistema a pasto, com uma suplementação posterior à ordenha. Então, elas recebem uma ração, essa ração ela é balizada mais ou menos com, a cada 3 litros de leite que ela produz, ela recebe 1 quilo de ração, entendeu? E isso é fornecido em 2 etapas, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E é um sistema rotacionado de produção, rotacionado na pastagem, né? Produção de leite a pasto. Aliás, todo mundo diz que a forma mais barata de se produzir leite é tendo um bom pasto, né? O bom pasto vai dar uma boa condição para os animais e também proporcionar a nutrição de que o gado precisa, de que as vacas precisam para ter uma lactação boa. O senhor falou que dá ração também, mas acho que tudo começa com o pasto. O senhor concorda? O senhor teria alguma coisa a acrescentar ao que muita gente diz? Eu concordo, mas eu poderia acrescentar que o monitoramento desses animais, ele é muito importante. A gente adotar a nutrição como uma estratégia complementar na produção de leite. Então, essas vacas acabam recebendo um aporte maior de acordo com o seu perfil produtivo naquele momento. Tá? E uma coisa que é muito importante nessa propriedade, hoje a gente está trabalhando bastante com isso, é o bem-estar desses animais. Há diversos estudos mostrando que estresse térmico, um condicionamento inadequado desses animais, ele reflete uma baixa produção de leite. Então, isso já começa a ter um foco na sua mão de obra, porque é extremamente importante, uma mão de obra treinada, em conjunto a isso, medidas e práticas para minimizar estresse térmico, que é algo que o nosso estado ele é bastante significativo. O parto é um momento de muito estresse para a vaca? Com certeza. Se você tiver um parto... O senhor diria que é o principal momento de estresse de uma vaca? Não sei se nessa ordem, sabe? Mas é um momento em que algumas ações deveriam ter sido tomadas. Então, ela tem que parir no local adequado, o produtor tem que ter um cuidado maior na escolha do reprodutor, para que não seja um animal com um peso ao nascimento extremamente alto, que essa é uma característica extremamente importante que a gente trabalha, né? E dessa maneira, você ter um animal adequado, uma produção adequada. Eu ressalto muito dentro das propriedades a importância que tem que ser dada nesse momento, uma vez que essa vaca após o parto, ela tem que produzir um colostro muito bom. E o colostro é a minha primeira fonte de energia e de proteção ao bezerro. Um bezerro ele tem uma capacidade pós-nascimento, em torno de 2 horas, de absorver 25% de imunoglobulinas que o colostro consegue
prover a ele. Ocorre que se eu tenho uma vaca que produz um colostro inadequado, ou se ele mamou uma quantidade inadequada de colostro, esse animal está susceptível a diversas enfermidades. Então, muitas vezes a perda muito acentuada de bezerros, diarreia, pneumonia, outras enfermidades, podem ser que estejam condicionadas a esse mau preparo. Como garantir um bom colostro para os animais? Em algumas propriedades, a gente adota um sistema de vacinação nessas vacas com relação ao período pré-parto. 30 a 60 dias antes de parir, elas são vacinadas. Vacinas específicas para diarreia, para pneumonia, ajuda muito. Vacas com idades, vacas não muito novas, elas tendem a possuir um colostro mais rico, né? E o monitoramento desse colostro. Você tem mecanismos hoje que avaliam a qualidade desse colostro com relação ao nível de imunoglobulinas. Tem diversos desses mecanismos, como o colostrômetro, são mecanismos baratos que você poderia estar utilizando. Nessa propriedade especificamente, as vacas que a gente conhece, que tem colostro de uma qualidade muito boa, eles são congelados, há um banco de colostro. O bezerro tem que mamar, ele tem que mamar obrigatoriamente. Se ele não mamou em 2 horas, é utilizada a via de sonda e aí passa a sonda. Pode tomar mamadeira, ele tem que tomar isso. Se ele não mamar na mamadeira, passa a sonda nele. Passa a sonda. Eu conversei com o professor da área de reprodução do curso de Medicina Veterinária da Anhanguera Uniderp, o Dr. Wagner Garcia. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista aqui. Obrigado. 6 horas e 36 minutos. Mais uma vez, um agradecimento ao professor pela orientação que passou aos produtores de leite. Ontem, o canal do Boi transmitiu o leilão Nelore Digênio, oferta de 80 touros Nelore PO avaliados pelo PMGZ. O evento foi realizado pela Leiloboi. Aí você tem um dos reprodutores que entraram na oferta de ontem à noite. A média do leilão ficou em R$ 8.100. Média individual dos animais, R$ 8.100. E hoje à noite, a partir das 8 horas, começando mais cedo, portanto, o leilão Nelore Delta Gen. Também a oferta de reprodutores, como você vê, e tem ainda novilhas e matrizes precoces e super precoces. A Delta Gen tem um programa de avaliação e de melhoramento genético. Os animais foram avaliados por esse programa. Todos eles têm o CEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção, um selo de qualidade emitido pelo Ministério da Agricultura. E os animais, nesse programa da Delta Gen, foram avaliados por exames de DNA. É a genômica com a disponibilização de animais avaliados para o mercado. A realização é da Central Leilões. Ainda hoje aqui no programa, mais imagens e informações do leilão de hoje à noite. Voltamos já. 6h39 no horário de Brasília. Vou chamar a Maria Clara, que agora traz as informações do tempo para a região sudeste do país. Também tem muita chuva prevista para a região sudeste do Brasil, especialmente no estado de São Paulo, entre sábado e domingo. Os volumes são elevados e ajudam a aumentar os índices de água no solo na maior parte da região. Isso vale também para o Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, onde os acumulados podem ser expressivos, podendo até passar de 70 milímetros nestas áreas mais escuras do mapa. Agora, entre o norte paulista, Triângulo Mineiro e até aqui na região norte de Minas Gerais, a chuva que ocorrer vem com menores volumes acumulados e não reverte ainda a situação de déficit hídrico, ou seja, as áreas de pastagens recebem pouca chuva ou nada de chuva neste primeiro período. No segundo período, entre 18 e 22 do mês de setembro, a chuva continua espalhada pelo sudeste do Brasil, mas ainda com acumulados mais expressivos no estado de São Paulo, metade sul de Minas Gerais, Espírito Santo e até o Rio de Janeiro.
Norte de Minas ainda com pouca chuva e isso vale também para o terceiro período. Grande parte do Sudeste volta a ter o tempo seco. A chuva se torna mais irregular neste terceiro e último período e as temperaturas devem subir bastante. Lembrando que aqui já estaremos no início da primavera, ou seja, já temos características da nova estação ao longo destes próximos dias. Daqui a pouco, a previsão do tempo para o centro-oeste do país. Você fica agora com as informações de um dos nossos parceiros comerciais, o Grupo Cemex do Brasil. Você já pensou como será o futuro da genética bovina no Brasil? Nós da Cemex Brasil já. Por isso, a Cemex se dedica diariamente em fornecer soluções inovadoras que auxiliem na eficiência e lucratividade dos rebanhos ao redor de todo o planeta. Presente de norte ao sul do país, com uma rede de mais de 90 representantes, 20 técnicos e gerentes de campo, além de uma equipe matriz com mais de 30 colaboradores, a Cemex busca atender todo pecuarista que vê na pecuária seus sonhos realizados. Com programas inovadores e super tecnológicos, a Cemex consegue identificar os pontos fracos de um rebanho e transformar em resultados reais, criando animais geneticamente superiores e que garantem muito mais lucro para seus proprietários. E se tratando de uma empresa de soluções, a Cemex ainda conta com a parceria da Central de Coleta de Sêmen Tairana, localizada em Presidente Prudente, São Paulo, e referência nacional em qualidade de sêmen. A parceria com o Senat Embriões, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que dá todo o respaldo e possibilidades na área de reprodução assistida, com coleta, congelamento, transferência e descongelamento de embriões. E também opções na área de equipamentos e produtos voltados para a pecuária, com a SRC Supply, sediada em Blumenau, Santa Catarina. Nós somos a Cemex e estamos preparados para o futuro da pecuária nacional. Seis horas e 43 minutos, vamos falar da nossa agenda de leilões, domingo agora, a partir das 2 da tarde, horário de Brasília, com realização da Leilo Grande. Você vai ver aqui conosco o 8º leilão reprodutores da Fazenda Bodoquena. O repórter Daniel de Paula mostra o gado para a gente. Lá se vão quase 4 décadas de uma seleção focada em funcionalidade e nos resultados que esses touros podem promover no campo. Está tudo no 8º leilão reprodutores Fazenda Bodoquena do dia 16 de setembro. Acasalar matrizes selecionadas com touros líderes de sumário e repassá-las com produtos feitos nesse exigente bioma do Pantanal Alto resultou ao longo das gerações no melhoramento genético que a Bodoquena baliza em programas como GenePlus da Embrapa e PMGZ da ABCZ, e que ela mesma usa no seu ciclo completo, começando com uma recria totalmente a pasto até colher os resultados na ponta final. A gente tem um rebanho onde a gente chega a ter 15 mil matrizes. Então esse rebanho, dentro dessa pecuária extensiva pantanal, ela tem que estar revertendo em investimento. Ou seja, a gente tem que ter a quantidade certa de touro para colocar nessa vacada, ter a preço correta e está sendo pago. Se você reparar bem na imagem desses garrotes aqui, que estão esperando a hora de embarcar para o abate, você ganha a certeza do que é capaz de produzir a genética que está nos touros do leilão. Porque a própria Fazenda Bodoquena usa sua genética no ciclo completo que proporciona aqui na fazenda. Garrotes que vão morrer perto dos 2 anos de vida, com 20 arrobas e rendimento superior a 56% de carcaça. Ou seja, resultado que paga as contas. Esse aqui é o resultado que eles podem produzir? Esse é o resultado, eu acredito que serve para nós e serve também para os nossos companheiros, também produtores, né, que buscam melhoramento. Eu acho que vai ficar bem servido todo mundo que tem
adquirido, nossos touros têm tido bom resultado, assim como nós também temos tido. Nós produzimos para nós. O mercado nos deu a oportunidade de buscar um pouco essa oportunidade que tem de mercado, de demanda. Então, aproveitando essa oportunidade de demanda existente, nós procuramos ofertar, fazer um pouco mais e ofertar para o mercado também. Mas nós somos os principais clientes de touro da Fazenda Bodoquena. Condições que dão a quem entrega essa genética na indústria um prêmio que reforça o caixa do pecuarista. A gente acaba recebendo um pouquinho a mais pelo precoce, nossos animais nós vendemos animais inteiros, e aí então ele só é classificado com 2 dentes, mas a gente vende, então aí a gente ganha o bônus do precoce. Então a gente bebe da melhor fonte, então tem diversos colegas que nos auxiliam, e a gente fica muito feliz em poder passar e poder estar colocando no mercado animais que nos ajudam num bioma adverso. Um Nelore completo que tem rusticidade, habilidade materna, carcaça, muita carne e um componente que fecha esse pacote. Agora, essa cena aqui, Rodrigo, mostra bem o que é o valor agregado, que lá no fim tem muita diferença no produto final, o temperamento desses bichos. Tá, Daniel, isso é uma cena clássica para nós. Então, assim, a gente enche de orgulho quando as pessoas vêm até a empresa e participam desse dia conosco e conseguem absorver isso aqui. Ó. A gente está a campo, a Pantanal, os animais são trabalhados nos pastos e você pode estar aqui seguro com a gente no meio dessa boiada. Então, a Bodoquena, a Fazenda Bodoquena, tem isso inserido no trabalho dela. Uma genética de docilidade. 8º leilão Reprodutores Fazenda Bodoquena. 100 touros que não fecharam ainda 24 meses na média de idade. Já passam de 650 quilos de peso, alguns com mais de 800 quilos e 36 centímetros de CE. Dia 16, a partir do meio-dia, no recinto Terra Nova Eventos, em Campo Grande, com transmissão pelo canal do Boi. 6 horas e 48 minutos, depois do intervalo comercial, um pouco do mercado do boi gordo nesta quarta-feira e também o bom momento das exportações brasileiras de carne bovina. Até já. 6:50 no horário de Brasília. Vou chamar a Maria Clara agora com as informações do tempo para o centro-oeste do país. A previsão ainda é de chuva irregular para o centro-oeste do Brasil no decorrer dos próximos dias. Deve chover especialmente no Mato Grosso do Sul, onde os índices de água no solo ainda estão favoráveis. Já entre Goiás e o estado do Mato Grosso, o tempo segue bastante seco na maior parte destes 2 estados e ainda temos o déficit hídrico bastante acentuado. Para os próximos dias, a chuva se concentra ainda no Mato Grosso do Sul, com acumulados podendo passar até dos 30 milímetros. A chuva consegue avançar um pouquinho para o sul de Goiás e grande parte do estado do Mato Grosso recebe aí algum acumulado entre 15 até 5 milímetros, mas notem que essa chuva é bastante irregular, porque temos algumas áreas da região centro-oeste que vão receber mais ou menos volume. Por isso é uma chuva bastante irregular. No segundo período também temos chuva na maior parte da região, com maiores acumulados no estado do Mato Grosso do Sul. A chuva até consegue espalhar aqui para o interior de Goiás e também no estado do Mato Grosso, mas os acumulados, vejam, não passa dos 5 milímetros entre 18 e 22 do mês de setembro. Terceiro e último período, a chuva diminui bastante na região centro-oeste. No Mato Grosso do Sul ainda tem alguma coisa, mas lembrando que já será o início da primavera e, mais uma vez, falando que essa chuva deve ser bem irregular nos primeiros dias desta nova estação. 6h51, daqui a pouco a previsão para norte e nordeste do país. Agora o destaque é a balança comercial brasileira na primeira semana deste mês. Com 4 dias úteis, na verdade 5 dias úteis, a balança comercial registrou um superávit de 1 bilhão 106 milhões de dólares. Resultado das exportações de 4 bilhões de dólares, a gente está arredondando, e importações de 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Nós vamos saber como é que ficaram os produtos agro, começando pela soja. Dá uma olhada na tela. A média diária embarcada
na primeira semana, 175.100 toneladas. O volume nesse acumulado do mês, os primeiros dias de setembro, 875 mil toneladas. Na comparação com agosto, uma queda de 50%. E na comparação com setembro do ano passado, queda de 18%. Estou aqui com o João Pedro para comentar esse resultado da soja, João. Zadão, a grande questão é o seguinte, a soja já exportou 65 milhões de toneladas, um volume bastante expressivo. Quase cumprindo a cota? Quase cumprindo a previsão que era 75 milhões de toneladas, que o USDA fala, e é que a Conab anteontem lançou 76 milhões. Esse volume, se continuar assim, vai dar próximo de 4 milhões de toneladas. Então, mais as 66 exportadas, chegamos a 70 milhões. E daqui para frente, o mercado interno descola um pouco da paridade de exportação. Por quê? Porque a tendência é chegar no fim do ano com os estoques muito baixos. Então, as indústrias vão ter que pagar um preço melhor para reter no Brasil esse produto, já que o Brasil ele consome por mês alguma coisa por volta de 3 milhões e 800 a 3 milhões e 900 mil toneladas. Então, daqui para frente há uma tendência de um certo descolamento do preço em relação ao porto. Vamos ver os números do milho na primeira semana de setembro. A média diária é 115 mil toneladas. Na comparação com agosto, queda de 8% e uma queda bem maior se compararmos com setembro do ano passado. Estamos falando da média diária, 61% de queda, João. A grande questão é o seguinte, o milho é o frete está matando o milho. O preço do porto é 42 a 43 reais por saca. Se for pagar o frete que está previsto no tabelamento, esquece, você não consegue chegar no preço. Tem que ficar aqui mesmo. Como houve uma quebra significativa na produção brasileira, veio para 81 milhões, mais de 15 milhões de quebra em relação ao ano passado, o produtor está retendo o milho, ele não está vendendo. Ele quer reputar um preço um pouco melhor, até para compensar a quebra na produtividade que ele sofreu. O Mato Grosso, que é o maior exportador, que vai sofrer mais, porque ele está longe dos centros consumidores, ele teria que exportar alguma coisa por volta de 15 a 16 milhões de toneladas, e o frete está matando. Hoje a questão da exportação é o frete. O risco é nós passarmos com estoque elevado, estoque de passagem elevado para o ano que vem. E isso aí seria uma âncora para segurar preço. Vamos ver o desempenho das carnes, começando pelo suíno. Na primeira semana de setembro, 3.100 toneladas, a média do dia, dando um acumulado de 15 mil toneladas, alta em relação a agosto, de 33%, e na comparação com setembro do ano passado, alta também para as exportações de carne suína. Uma reação é normal nessa época? Isso? O grande comprador nosso é a Rússia, né? Mas não está fora do mercado há mais de um ano. Já passou a Copa do Mundo, já passou tudo que tinha que passar e a Rússia não reabriu o mercado. O que está salvando a pátria é a China. A China está aumentando as importações. Ela está com um problema sério de peste suína africana no seu território. Né? Isso com certeza impacta lá. E ela é uma grande consumidora de carne suína. Está com problema com a briga comercial com os Estados Unidos, que era um grande fornecedor para eles de carne suína. Nesse momento, a China passa a ser a salvação da pátria. Salvação. Porque ela que está absorvendo essa carne que deveria estar indo para a Rússia, está indo para o mercado chinês. Vamos ver o frango. Primeira semana de setembro, a média diária exportada ficou em 19, quase 20 mil toneladas, dando um acumulado de quase 100 mil toneladas, né? 5 dias úteis. Alta de 24% em relação ao mês passado e alta de 12% em relação a setembro do ano passado, João. O plano do frango é a questão dos frigoríficos que foram embargados pela União Europeia, é a questão da tarifação que a China impôs à carne brasileira de frango, mas mesmo assim está havendo uma recuperação, o que é salutar. Nós tínhamos o nosso maior cliente de frango, que era a Arábia Saudita. Ela está exigindo que haja mudanças no processo de abate, que é proibir o uso de choque elétrico, uma série de coisas. Parece que o Ministério da Agricultura brasileiro e o Serviço de Inspeção da Arábia Saudita parece que chegaram a um acordo para resolver essa questão. A Arábia era o maior importador, caiu muito. Outro país que nós perdemos foi a União Europeia, perdemos em função da questão do embargo, principalmente os frigoríficos da BR Foods, que embargaram mais de 20 frigoríficos. Isso causou um problema sério no mercado interno brasileiro.
o que aconteceu é que houve uma redução no alojamento de pintos. O setor de avicultura é um setor muito organizado. Se o setor, porque o ciclo é muito curto, né? Entre o ovo, 21 dias, até o milho, o frango está pronto, são mais 42 dias. 2 meses ele faz o ciclo completo praticamente. Então o que aconteceu? Houve uma diminuição no alojamento de pintos para haver um certo equilíbrio no preço. O setor de avicultura depende de milho, o milho subiu de preço, depende de farelo de soja, subiu de preço, então o custo de produção subiu e o mercado interno não estava reputando esse valor, não estava pagando esses aumentos. Agora, com as exportações, enxuga um pouco o mercado e é bom. Nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Agora, destaque que nós já até fizemos ontem aqui no Mais Pecuária para as exportações de carne bovina nos primeiros 5 dias úteis de setembro. Quem podia imaginar que não faz muito tempo o Brasil tinha uma média de 5.000, 4.500, às vezes 6.000 toneladas por dia, isso chegou a cair para 2.000, 3.000 toneladas. De repente, explode para 8.300 toneladas diárias, a média, dando um acumulado de 41.000 toneladas. Vejam o aumento em relação a agosto, 32%, e quase 50% de aumento em relação às exportações de setembro do ano passado. É isso que nós sempre falamos aqui no canal, né? Sempre que conversamos, a gente vê a importância da exportação como válvula de escape. Nós estamos exportando carne de dianteiro pelo preço. E o preço que o frigorífico recebe em reais, ele é 20% maior do que ele recebia em setembro do ano passado. E o boi não subiu isso, não. O boi está mesmo preço praticamente, pouca diferença. Está reagindo um pouco agora, né? Está recuperando. Está recuperando aquelas perdas que ele teve. Tem que haver essa recuperação. O preço estava muito baixo. O pecuarista estava trocando 6 por meia dúzia ou 6 por 5,5. Então não dava. Então, e a exportação passa a ser a válvula de escape. E o cenário que a gente olha de exportação é muito positivo no mundo, porque os grandes compradores, tipo os países da Ásia, Japão, Coreia do Sul, China, Hong Kong, outros países estão demandando carne. E você não tem oferta muito grande. Você tem hoje uma diminuição no rebanho da Austrália, diminuição no rebanho americano em função da seca nos grandes estados criadores, tanto da Austrália como dos Estados Unidos. Você vê a Argentina voltando para o mercado, e agora com essa questão cambial favorece o produtor pecuarista argentino, porém não há uma oferta excessiva no mercado. Então o Brasil tem tudo para se consolidar. Nós perdemos um mercado importante, que era o mercado dos Estados Unidos, in natura. A Rússia está fora do mercado e a Rússia era uma grande compradora nossa, comprava alguma coisa por volta de 10%. Assumiu a liderança durante muito tempo, né? E ela comprava 10% da produção nossa. Então, a vantagem do Brasil é que ele está pulverizando, ele está abrindo novos mercados, Indonésia, Malásia, Filipinas. Nós não conseguimos entrar ainda de forma significativa no mercado japonês, que é um grande mercado, é um mercado que compra mais de 1 milhão de toneladas por ano. Nós não estamos tão fora da Coreia do Sul também, que é outro mercado grande, mas é um trabalho que tem que ser feito, ou seja, botar seriedade na fiscalização no Brasil, acabar com essas fofocas que deram carne fraca e outros que atrapalharam muito o setor e fazer aquilo que o ministro Blaido tinha proposto, ou seja, contratar mais veterinário, trazer empresas de fora para fazer auditoria. Por que não? Então, nós exportamos 200, 300 milhões de toneladas de minério de ferro e tem auditoria externa, tem empresas certificadoras internacionais. Por que não fazer isso com carne? Mesma coisa, só muda o produto, muda só a tecnologia. Era importante que hoje isso ocorresse para dar mais segurança para o nosso pecuarista, o nosso produtor, porque cada vez que dá um baque nas exportações, ele sabe o quanto ele apanha com o preço do boi e da vaca. O preço da arroba, né? Lógico, é automático. Legal. João, obrigado, viu? Bom trabalho, Zé. Bom, vamos a Sara, está em São Paulo, um pouco mais, para acompanhar o fechamento do mercado do milho desta quarta-feira. Sara, quais são os números de hoje? Zaidan, o milho hoje aparece em queda no indicador CPEA para Campinas e região interior de São Paulo. A desvalorização do cereal nesta quarta-feira passa de 0,5% e com isso o preço da saca agora recua para o patamar de R$ 40,51.
No acumulado do mês de setembro, a queda para o milho em Campinas e região, mercado físico, de acordo com o indicador CPEA, é de quase 1,5%, mas isso ressaltando mais uma vez para Campinas e região, porque em outras regiões do país, o milho ainda continua aparecendo em alta e assim como o João Pedro Cuti Dias colocou, a Agrifato Consultoria também fala de uma posição mais defensiva aí por parte da ponta vendedora, alguns produtores segurando uma parte da produção, não estão vendendo, e isso vem fazendo com que o cereal tenha valorização em outras regiões, conforme apontam os consultores do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, alta principalmente para a região centro-oeste e também para o sul do país. Mas em Campinas e região, hoje o dia foi de queda para o milho e assim como está em queda também o cereal no acumulado do mês de setembro, diferente do que a gente vinha vendo aí, acompanhando nos meses anteriores. E diferente do milho está o mercado do suíno e do frango, que segue em alta. Hoje o preço do suíno em Santa Catarina tem uma valorização de 0,32%. Com isso, o preço do quilo do suíno vivo no estado catarinense nesta quarta-feira aparece por R$ 3,14 no indicador CPEA, com uma valorização de mais de 2,5% no acumulado do mês de setembro. E o frango no estado de São Paulo, olha só, Zaidan, tem uma alta hoje de quase 5%, o que puxa o preço do frango congelado, o quilo, é claro, para R$ 4,19 no estado de São Paulo, também de acordo com o indicador CPEA. Com essa valorização de hoje, agora no acumulado do mês de setembro, a alta para o produto já passa dos 10%. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi. Zaidan, é com você. Fechado, Sara. Até já, obrigado. Vamos mostrar um pouco mais o gado que vai ser ofertado hoje à noite, mais cedo do que o horário habitual dos leilões. Hoje, 8 da noite, horário de Brasília, a oferta de reprodutores, que você vê alguns deles. É o virtual Delta Gen, que tem os reprodutores, e tem também a oferta de matrizes precoces e super precoces. Os animais, na linguagem técnica moderna, foram todos genotipados, ou seja, o processo de melhoramento genético passou por exames, por avaliação de DNA. Realização da Central Leilões, daqui a pouco as informações ao vivo, direto da Central Leilões em Araçatuba. Até já. 7h06, agora a segunda reportagem da série especial sobre a ovinocultura no Rio Grande do Sul. Embora o número de ovinos tenha sido reduzido, o estado ainda tem o maior rebanho do país. Se bem conduzida, a criação de ovelhas pode ser um negócio altamente lucrativo, com diferentes destinações comerciais. Podem ser os animais usados para cria, produção de leite, extração de lã e ainda a venda de carne. Uma instituição de ensino no noroeste do Rio Grande do Sul desenvolve um projeto para resgatar a criação de ovelhas, em especial de uma raça que está presente na maioria das fazendas gaúchas. Veja com a repórter Annelise Nicolodi. Além de incentivar, uma universidade no noroeste do Rio Grande do Sul quer resgatar a tradição da pecuária de ovinos. Com a ajuda de muitos parceiros, está investindo na criação da raça Corredale. De porte imponente, cara destapada, narinas pretas e cascos também escuros, esses animais já foram bem mais populosos pelos campos do Rio Grande do Sul, quando a ovinocultura voltada para a produção de lã era uma das principais atividades econômicas do Pampa. Hoje, apesar da redução do rebanho, os ovinos Corredale representam ainda a maioria no estado. Dos 4 milhões de ovinos do Rio Grande do Sul, o Corredale representa cerca de 60% do rebanho. Segundo a Associação Brasileira de Criadores, a raça foi a que mais se adaptou nos campos gaúchos, justamente por ter dupla aptidão, a produção de carne e lã. A gente tenta também fomentar, e tentar desenvolver a pecuária ovina na região. Nós tínhamos há cerca de 30 anos atrás um rebanho no Rio Grande do Sul próximo de 16 milhões de cabeças, e em pouco tempo esse rebanho foi reduzido a 1/4.
Hoje a população ovina gira em torno de 4 milhões de cabeças, né? E a gente sabe que é uma criação que, se encarada como um sistema mais intensivo, ela é bastante lucrativa para o produtor. Então a nossa ideia, o nosso objetivo aqui também, né, avaliar diferentes sistemas de alimentação, nesse caso aqui o rebanho de cria, né, manejado em pastagens com suplementação. Também desenvolvemos projetos com alto grão, confinamento de alto grão de cordeiros da raça Corredale, e agora estamos em breve iniciando um projeto onde nós vamos avaliar uma cultivar de trigo para pastejo, borregas em reprodução. A rentabilidade é uma das vantagens de criar o Corredale. Uma ovelha a campo produz em média de 5 a 6 quilos de lã em um ano. Neste mesmo período, deixa um cordeiro que entre 8 e 10 meses pode ser abatido com 50 quilos e um rendimento de carcaça de 45%. Vocês puderam ver também que ela tem uma boa aptidão materna, elas são bastante efetivas com os filhotes. Com essa aptidão materna delas, elas alimentam melhor o filhote, ele se desenvolve melhor, ele tem uma melhor formação e o crescimento. Então é isso que a gente busca também, o ganho de peso é importante. A Universidade de Cruz Alta quer ir além, oficializar uma cabanha de Corredale e incentivar pequenos e médios produtores a investir no setor. Esse é um dos nossos sonhos aí, né, começar a selecionar a raça Corredale. O Brasil tem hoje, sem sombra de dúvida, condições de exportar para qualquer país do mundo genética das suas ovelhas. Então isso é uma coisa extraordinária. Para quem faz genética e para quem só cria ovelha, para quem tem a ovinocultura como um segmento, seja ela para produzir lã ou produzir carne, tem nessa genética que é produzida no Brasil a oportunidade de ter animais superiores. A cada ano, a carne de ovelha vem se valorizando. O valor médio do quilo vivo de cordeiro é de R$ 6,00 aqui no Rio Grande do Sul. Eu daria para dizer assim, que a carne ovina hoje é um gourmet diferenciado, né? A avicultura fez esse estouro, né? Se adequou, se profissionalizou e transformou a avicultura num sistema de alta produção. E aí, por consequência disso, possui uma carne de um valor menor. A própria suinocultura, dentro do seu desenvolvimento, e o Rio Grande do Sul é um expert em produção suína, transformou numa carne saudável e numa carne com um valor acessível ao mercado. A ovinocultura, ela ainda não está tão organizada a este ponto. Por isso que ainda a carne ovina é um produto de um gourmet com um valor um pouquinho maior. Hoje a nossa média nacional tem em torno de 400 gramas por habitante ano. E a gente quer trabalhar para que isso melhore. Se nós subir 50 gramas nesse consumo, bom, com certeza vai representar dentro do campo uma maior produção ovina. Então esse é um trabalho, é um desafio. 7h12, agora o mercado pecuário desta quarta-feira. Os preços continuam firmes. No mercado físico, nós já dissemos aqui no programa que as nossas fontes de informação que fazem a cotação do boi gordo apontaram que hoje, em todas as praças pesquisadas, houve alta no mercado físico, na arroba do boi gordo, em 70% delas. Daqui a pouco a gente vai passar os números da Scott Consultoria. Destaca-se também o recorde de exportações, nós já mencionamos aqui, de carne bovina no mês de setembro, 144 mil toneladas. E agosto, 144 mil toneladas. E na primeira semana de setembro, mostramos que a média diária foi de 8.300 toneladas. São fundamentos que garantem a firmeza dos preços. Soma-se a isso o baixo volume de animais prontos para abate. Isso tudo faz com que a indústria frigorífica valorize o preço da matéria-prima. Vamos saber da Sara, que está em São Paulo, como é que fechou hoje o indicador de preços do CPEA. Sara.
CPEA fechou em alta hoje também, Zaida, com uma leve alta de 0,07% para o preço da arroba no estado de São Paulo, que hoje, então, com mais esta variação positiva, chega à casa dos R$ 149. R$ 149 é o preço da arroba no estado de São Paulo nesta quarta-feira, de acordo com o indicador CPEA. Com mais essa alta de hoje, agora no acumulado do mês de setembro, a valorização da arroba no estado paulista, conforme o indicador, é de 1,5%. E a Agrifato Consultoria, que também faz as suas pesquisas, destaca que ao longo do mês de setembro, todas as praças pesquisadas por ela mostram uma valorização acima de 2% no valor da arroba. A principal valorização acontece no estado de Rondônia, com uma alta de 3,18% no acumulado do mês de setembro. A arroba, portanto, com preços firmes aí durante este mês e mais uma vez nesta quarta-feira, confirmando os bons números. Diferente do preço do boi gordo, o bezerro hoje no indicador CPEA tem queda aí em Mato Grosso do Sul. A desvalorização diária, aliás, a desvalorização mensal é de quase 1% e hoje, na média diária, não há variação e, com isso, o preço do bezerro nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul permanece na casa de R$ 1.135,68. Esse é o preço do bezerro no estado de Mato Grosso do Sul, conforme o indicador CPEA para o mercado físico. Sem variação no dia, ressaltando mais uma vez, mas com uma queda de quase 1% no acumulado do mês de setembro. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Zaida, até amanhã. É com você. Legal, obrigado, Sara. Até amanhã. Vamos acompanhar então os números da Scott Consultoria apurados nesta quarta-feira para o boi gordo. Eu disse que em todas as praças pesquisadas, 70% delas tiveram alta. Estou consultando os números aqui, em nenhuma delas queda nos preços da arroba. Vamos começar com a região sudeste do país. Os números que você vê são para uma boiada comum. Muita gente hoje fez negócios acima dos que você vê agora, são números à vista, livres de fundo rural, porque apresentaram uma boiada diferenciada, uma boiada mais bem acabada, com melhor logística, o valor, portanto, superior ao que a gente vê para uma boiada comum. Hoje, no Sudeste, alta de R$ 1,50 na arroba, alta significativa, R$ 1,50 em Barretos e Araçatuba, alta de R$ 1,00 em Belo Horizonte, também de R$ 1,00 no Triângulo Mineiro, alta de 50 centavos no sul de Minas e R$ 2,00 de alta no norte de Minas Gerais. A arroba por lá, de um boi comum, ficou em R$ 144. Vamos ver no sul, apenas uma alteração. No Paraná, alta de R$ 1,00 na arroba, que ficou em R$ 147. Nas outras praças, preços sem variação. Na região de Mato Grosso do Sul e também de Goiás, alta em todas as praças pesquisadas. Em Goiânia, alta de R$ 2,00. No sul de Goiás, alta de R$ 1,00. Em Campo Grande, R$ 2,00 de alta. Em Dourados, R$ 1,50. E em Três Lagoas, R$ 1,00 de alta. Claro, como vamos reforçar aqui, que muita gente fez negócios melhores do que esses que vocês veem, porque apresentaram uma boiada diferenciada. E porque a indústria também precisou de mais matéria-prima, teve que pagar melhor. Nas praças de Mato Grosso, alta de R$ 1,00 em Cuiabá, de 50 centavos no sudeste do estado e de R$ 1,00 no sudoeste de Mato Grosso. No Nordeste, apenas uma alteração, alta de 50 centavos no Maranhão. E na região norte do país, alta em praticamente todas as praças, exceto no Acre, que ficou com a cotação estável em R$ 119,50. Em Redenção, no Pará, alta de R$ 2,00. Aliás, as três praças do Pará tiveram hoje alta de R$ 2,00 cada uma na arroba. Em Rondônia, alta de R$ 1,00. No sul do Tocantins, alta de 50 centavos. E no norte do estado, alta de R$ 1,00 na arroba. 7h18, hoje à noite, daqui a pouco, hoje começa mais cedo, às 8 horas, o leilão Delta Gen. Vamos para o intervalo comercial, mostrando mais alguns dos reprodutores que estarão em oferta. Tem matrizes também, precoces e super precoces. Os detalhes
você vê direto de Araçatuba, na Central Leilões, depois do intervalo comercial. Até já! 7h21, nesta parte final do Mais Pecuária, destaque para a nossa agenda de leilões. Estou aqui com o Murilo Borges, da Leilo Grande, que realiza domingo com a nossa transmissão a partir de 2 da tarde, horário de Brasília, ou se você preferir, 1 da tarde em Mato Grosso do Sul, o leilão será em Campo Grande, o 8º leilão reprodutores da Fazenda Bodoquena. Tudo bem, Murilo? Boa noite, Zaidan, boa noite, amigos do canal do Boi, sempre um prazer estar aqui e falar desse evento da Fazenda Bodoquena, uma oferta especial. A tourada chegou hoje aí no Terra Nova Evento, já está aí. Os amigos que tiver aposta aqui perto de Campo Grande, estiver caminhando para retornar esse final de semana para cá, vale a pena ir lá conferir e ver a qualidade da tourada que a Fazenda Bodoquena põe a leilão. Legal. Bom, os animais têm avaliação do GenePlus, que é o programa de melhoramento genético da Embrapa Gado de Corte. Isso é um grande diferencial também, não é, Murilo? Na verdade é o seguinte, Zaidan, os animais que a Fazenda Bodoquena põe nesse leilão, tem avaliação genética da BCZ, do PMGZ e do GenePlus Embrapa. Mais de um programa, então. Tem 2 programas de avaliação. Ela é os 10% superiores da safra 2016 que vem para o leilão. É tirado 10 animais para repasse do gado PO. E o restante tem 115 animais aí que chegou hoje para o leilão. São todos animais com avaliação muito boa e com esse biotipo, com esse equilíbrio entre conformação de carcaça, racial, padrão. E o que mais me deixa satisfeito é com o que a gente escuta dos compradores, com os clientes da Fazenda Bodoquena, nós falamos essa semana, da satisfação. O que vocês escutam, Murilo? Nós escutamos o seguinte, que o gado da Fazenda Bodoquena é muito rústico, quem compra, o gado adapta bem, não tem problema de adaptação nenhuma. Isso é muito importante, faz a diferença, porque você não perde tempo na adaptação dos animais. É um animal que o cliente compra e já trabalha nesse ano mesmo. E outra coisa muito importante dizer é que esse gado da Fazenda Bodoquena é feito um trabalho de melhoramento genético tão bom, tão sério, tão consistente, que a tourada, tem uma parte da tourada filho dos touros de repasse. Que é esses touros que a Fazenda reserva para fazer o repasse do gado PO todo ano. E esses touros aí deixam uma produção de alta avaliação genética, mostrando a consistência desse trabalho de melhoramento genético que a Fazenda Bodoquena faz conjuntamente com esses 2 programas de avaliação genética do PMGZ e do GenePlus. E o GenePlus. Murilo, a grande pergunta que o investidor faz, perdão, é que tipo de bezerro comercial eu vou ter na minha fazenda usando esses touros na vacada? O que resposta você tem? A Fazenda Bodoquena é uma fazenda que tem mais de 40 mil animais, então ela manda para o mercado esses 10% da sua cabeceira e retém o resto e põe na vacada de comercial que tem 17 mil matrizes. Esse ano já foi abatido mais de 4 mil bois, que tem, intercala a imagem dos bois de confinamento, é a hora que mostra os tourinhos aí, mais de 4 mil bois, com uma média de 23 arrobas, com 57% de rendimento de carcaça. Esse é o histórico do abate. Eu vou até pedir para você falar novamente. Às vezes o investidor dá uma descuidada, vai tomar uma água e perde essa informação, que ela, para quem vive da pecuária e precisa fazer receita, é importante que você destaque isso, Murilo. O que esperar dos filhos... As boiadas aí, ó. A imagem das boiadas aí, da Fazenda Bodoquena. O que a gente pode esperar dos filhos, aqueles que serão criados, recriados e vão ser terminados para a indústria frigorífica? Então, Zaidan, com manejo bom, a Fazenda Bodoquena está tendo as boiadas lá com 30, 32 meses de idade, obtendo 23 arrobas, com 57% de rendimento de carcaça. Esse ano foi abatido mais de 4 mil animais com esse rendimento aí, com esse resultado, que é o mais importante para o investidor, é o resultado econômico. Então, e o resultado se traduz em carne, né? Quando você vende bezerro, é quilo vivo. E quando você vende animal para abate, é rendimento de carcaça. É o peso da carcaça, o rendimento. Porque no caso, 57%, é um rendimento muito acima da média. A gente fala, arroba de boi vivo
30 quilos. Arroba de boi abatido, 15 quilos, ou seja, 50%. Nesse caso... quando você abate um animal de 550 quilos, se você for vendendo peso vivo na fazenda, o de 500 quilos acima é 54% de rendimento de carcaça. Então, a fazenda está conseguindo um plus de 3%. Você pega um animal de 550 quilos, está dando 16,5 kg a mais. Isso é um arroba e 1,5 kg. É o que então, o rendimento de carcaça é o que remunera o pecuarista. Exatamente, e as premiações que vêm, né, em consequência disso. Então, a Fazenda Bodoquena trabalha muito focado nesse tipo de animal, de fazer um animal com essa consistência genética que passa isso para sua progenie. E principalmente o seguinte, nós vimos muitos animais de touros oriundos da Fazenda Bodoquena lá com excelente acabamento de carcaça. A gente está vendo o posterior dos animais, os animais muito bem preparados para o leilão, né? Esse gado está onde, Murilo? Hoje esses animais já chegaram aqui no Terra Nova Eventos. Já estão à disposição do investidor. Exatamente. Eu quero aproveitar, fazer um convite para quem Pode voltar a imagem para cá, para a gente até reforçar aqui o seguinte, o leilão será domingo, você viu, no Terra Nova Eventos, em Campo Grande, a transmissão nossa do Canal do Boi. O gado já está lá para eu quero convidar todos os amigos que estão em Campo Grande, próximo aqui, que estão retornando das fazendas, chegar no Terra Nova Eventos, saída para Rochedo ali, para fazer a vistoria dos animais em loco. Está o nosso pessoal da nossa equipe lá aguardando vocês. A tourada é de primeira, vale a pena vistoriar. Tourada muito boa, um trabalho de seleção muito bem feito, focado, um gado muito rústico. Muito bom. Murilo, muito obrigado pela sua entrevista. O Murilo é titular da Leilo Grande, a empresa leiloeira que realiza... Esse ano você realizou grandes leilões. Então, vamos só citar o mais recente aí, da Naviraí, que foi um sucesso absoluto. Eu fiz a consultoria da Naviraí, lá em Campanil, juntamente com a Estância Bahia, com a Leilopec. Eu tenho um parceiro de leilão que está comigo nesse leilão, que é a Wiltinho Fontoura, da WF de Camapuã, que a gente realiza os leilões da Fazenda Bartira juntamente com o Canal do Boi. É um leilão, hoje se consolida no nosso estado aqui, o melhor leilão de produção do estado, de uma marca só. E são 3 eventos, né? Nós já fizemos 2 esse ano, foi um sucesso, um em maio e em julho. E agora... O circuito das Bartiras é exatamente, fantástico. O resultado muito bom. O Levi faz um trabalho muito bem feito e agora nós temos de novembro para encerrar. Então eu tinha meu parceiro lá em Camapuã, que a gente faz leilão todo mês lá, e está juntamente comigo aí nesse leilão também. Obrigado, Murilo Borges. Mato Grosso pode alavancar a exportação de carne ao Egito. Veja os detalhes com Valdir Pacheco. Uma proposta ao governo egípcio pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, apresentou a implantação de um programa piloto sobre a certificação eletrônica para a venda de carnes brasileiras ao Egito, o que deve alavancar as exportações do produto para o país africano. A proposta faz parte do plano de desburocratização e modernização do MAPA e foi desenvolvido pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, e pela Universidade de São Paulo, USP. O Egito será o primeiro país a implantar o sistema eletrônico a ser levado a outros países importadores de carne bovina do Brasil. O governo egípcio entendeu que o programa de certificação eletrônica vai permitir a desburocratização nos processos de exportação de carnes, com consequentes ganhos para toda a cadeia produtiva. Para a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Crimate, a possibilidade no aumento das exportações de carne para o Egito demonstra o reconhecimento da qualidade e do sistema sanitário brasileiro, principalmente pelo fato do Egito ser o 4º maior importador da carne brasileira. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Mais Pecuária fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Agora a Éder Campos toca a agenda oficial de leilões do SBA no programa Na Batida do Martelo. Até amanhã.